Em primeiro lugar, eu quero, agradecer aí o Lula pela, pelo nosso convite, né, e por se submeter a esse mesão, sem, logicamente, exigir que fosse feita uma pauta antecipada. Quer dizer, assunto livre para a gente poder conversar sobre aquilo que é importante, tá certo? E para a gente não perder muito tempo, eu já vou começar o programa, certamente ouvindo do presidente aquilo que nós gostaríamos de saber. Agora, Lula, antes de abordarmos o momento que o país vive, eu gostaria de ouvir de você, Lula, uma explicação, presidente, mas sem rodeios. Eu digo isso porque há pouco tempo eu vi o senhor comentar sobre uma fantástica trilogia do Lira Neto, sobre a trajetória de Getúlio Vargas. Trajetória esta que acabou terminando com um tiro no coração, quando Getúlio descobriu que debaixo de seus pés havia um verdadeiro mar de lama. Então, Lula, eu começo a entrevista perguntando: onde você errou? Será que você errou? Ou você acha que não havia debaixo de seus pés o mar de lama? Mensalão, Petrolão, não passaria de um plano conspiratório, de um complô para destruí-lo. Antes de irmos a assuntos do momento e tal, eu gostaria de ouvir isso de você. Existia ou não existia esse mar de lama debaixo de seus pés, como na história do Getúlio? Eu queria responder, primeiro, dizendo uma coisa: a minha solidariedade, expressar toda a minha solidariedade ao povo de Araraquara, ao povo que está hoje contaminado com o coronavírus, aos parentes das pessoas que foram vítimas disso, ao nosso querido prefeito Edinho, à nossa Marcelia, a Tainara, a nossa vereadora, o Hélio Lopes, o Paulo Landim e ao famoso companheiro Toninho do Mel. E dizer para você que havia, e nós fizemos todos os mecanismos legais que foram possíveis fazer para apurar a corrupção. A corrupção no Brasil ela é endêmica. A corrupção no Brasil, se você ler a história do Brasil, você vai perceber que ela é antiga, muito antiga. E eu tenho orgulho, Madalena, de dizer que nunca teve na história do Brasil um presidente que criasse tanto mecanismo de proteção à corrupção, que fortalecesse tanto a Polícia Federal, que criasse tanta autonomia para o Ministério Público e que adotasse mecanismo, inclusive, com a Controladoria Geral da República, tendo status de ministério e liberdade para criar em cada ministério uma extensão da auditoria. Aí você pode pegar com o Tribunal de Contas da União. Nós tivemos todas as nossas contas aprovadas durante todo o mandato meu e da Dilma, numa demonstração de que o governo cuidava de gerenciar com muita responsabilidade. Agora, num país de 210 milhões de habitantes, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, numa empresa como a Petrobras, que tinha mais de 300 mil funcionários diretos e indiretos, que tinha funcionários de 30 anos de carreira, e quem cometeu o crime, se é que cometeram o crime, foram pessoas com mais de 30 anos de carreira da Petrobras, pessoas que estavam na Petrobras muito antes de eu ser presidente da República. E eu nunca disse que não teve corrupção. Eu disse que eu desafiava o Moro, eu desafiava o TRF4, eu desafiava os empresários da classe política, os radialistas, os jornalistas, a provarem que houve um ilícito na minha vida pública e em meu nome. Essa é a minha briga e é por isso que eu estou desafiando o Moro, estou desafiando a Lava Jato, e eles encenaram uma malandragem, porque era a única chance de evitar que o PT voltasse ao governo, era o Lula era tentando me caçar o direito de concorrer. Ou seja, eu tinha certeza, só para você ter ideia, eu cresci 16 pontos na pesquisa quando eu fui para a Polícia Federal em Curitiba, e eu fui para a Polícia Federal numa decisão pessoal minha, porque eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada, Madalena. Eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal para ficar na cara do Moro e desafiar o Moro todo santo dia a dizer para a sociedade brasileira o que é crime indeterminado, para ele explicar para os estudantes de direito o que é crime determinado, para o Dallagnol explicar para a opinião pública por que ele passou 1h30
apresentando o PowerPoint para a televisão brasileira, para o jornalista todo, e depois que ele achincalha o PT, depois que ele me achincalha, depois que ele me acusa, ele diz, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Ora, um cidadão que faz um papel desse deveria ter sido exonerado 24 horas depois, porque esse cidadão não presta serviço honesto ao poder público brasileiro e ao serviço público brasileiro. Então, se tiver corrupção, seja apurada. E quando nós criamos a delação premiada, quando nós criamos outros instrumentos de fiscalização, era porque nós queríamos provar que era possível você criar um país onde a corrupção fosse uma coisa diminuta. E nós fizemos isso sabendo que era preciso pegar quem fosse necessário. E eu defendo que a corrupção seja apurada e defendo que os juízes sejam honestos. Ou seja, quem roubou, depois de julgado, depois de apurado, depois de investigado, foi provado que esse cara roubou, esse cara vai para a cadeia. Foi provado que ele não teve nada, que a justiça o absolva e que peça desculpa pelos danos cometidos às pessoas. É simplesmente isso que eu defendo e é simplesmente isso que eu continuo defendendo. Eu continuo dizendo que o Moro é mentiroso, continuo dizendo que a Força-Tarefa do Paraná é mentirosa. Eu estou dizendo no meu caso, viu, Madalena? Eu não estou falando na história toda. E eu estou dizendo que a Polícia Federal que investigou o meu caso é mentirosa também. Eu estou dizendo isso já faz 4 anos e vou continuar dizendo, e eu espero que em algum momento as pessoas votem nesse processo em função dos autos, em função das provas, em função das testemunhas. Feito isso, eu estou tranquilo de que a única decisão correta e honesta será a minha absolvição. Agora, presidente, eu não sei se o senhor sabe, mas eu também sou um historiador. Tem até um livro, Um Século de Silêncio, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Eu gosto de levantar as histórias, né? Agora, o senhor disse que tinha toda uma equipe de fiscalização acompanhando para evitar a corrupção no seu governo, mas, enfim, acabou acontecendo em alguns setores que o senhor não tinha equilíbrio. Mas, ao lado do senhor tinha aí o Zé Dirceu com a questão do mensalão. Agora, eu como historiador, eu quero saber dessa história, né? Como é que um homem ao lado do senhor, né, ele pôde formar aquela quadrilha com o Roberto Jefferson, com o Costa Neto? O senhor não ficou meio assim constrangido de ter essas pessoas perto de vocês? Vou lhe falar uma coisa, Madalena, como historiador, você sabe, é só pegar o voto dos ministros, você vai perceber que aquela história de 300 deputados comprados, ou seja, ninguém foi acusado, é muito impossível. A acusação se deu simplesmente porque se cunhou uma coisa chamada teoria do domínio do fato. Ora, quando você cria uma coisa chamada teoria do domínio do fato, é porque você não precisa de prova. Você já sabe quem que você tem que condenar. Então, eu acho que, como historiador, Madalena, eu espero que você continue pesquisando, porque eu acho que se houve desvio de comportamento do Zé Dirceu, que eu não acredito que houve, porque não foi provado, quando fizeram a acusação contra o Zé Dirceu daquela empresa pública, ou seja, o que aconteceu é que a empresa não era pública, que o dinheiro tinha ido para a Câmara, que tinha sido distribuído para pagar, o dinheiro tinha sido carreado para a Globo, para os meios de comunicação, para pagar a publicidade. Ou seja, mas ali o Zé Dirceu tinha que ser condenado porque a condenação já tinha acontecido no meio de comunicação. O Zé Dirceu chegou a ponto de quase não conseguir sair na rua, tal era a acusação contra ele. Então, Madalena, o que eu defendi ontem, defendo hoje, amanhã é o seguinte: qualquer pessoa que for acusada, e eu duvido que você saiba o que está acontecendo na sala do lado de onde você trabalha, eu duvido que você saiba o que está acontecendo na cozinha com tua família tomando café, você não sabe, como o presidente da República não é obrigado a saber o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu na presidente da República, não é obrigado a saber. E o presidente da República, o que ele tem é que criar mecanismo de investigação. E nós criamos. Eu, quando afastei o Zé Dirceu para ir para a Câmara, eu afastei o Zé Dirceu porque a acusação vinha de lá, e lá era o melhor lugar para o Zé Dirceu se defender. Sabe? E eu acho que aquele processo, eu até hoje não me conformo
com a condenação e o massacre feito pelos meios de comunicação em cima de companheiros que podem ter cometido um crime. Se cometer um crime, ele paga. O Zé Dirceu já pagou, o Zé Dirceu já pegou não sei quantos anos de cadeia, ou seja, ele está pagando pelos erros que cometeu. E isso vale para todos nós. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para qualquer pessoa que cometa erro. Mas eu acho que, no caso do Mensalão, se criou uma narrativa para tentar destruir não apenas o Zé Dirceu, não apenas o presidente da República, mas para tentar destruir o PT, que é uma guerra que continua até hoje. Ou seja, eu fui o criador do PT e eu sei o quanto esse PT é bombardeado todo dia, 24 horas por dia. Antigamente as pessoas não queriam que o PT tivesse candidatura em 89, depois não queriam que tivesse em 84, depois chamavam o PT de divisionista, depois dizia que o PT não ia existir, depois dizia que o PT não estava preparado, depois dizia que o PT não estava... Sabe? E eles encontraram uma forma que é a forma que tenta destruir todos os adversários políticos. Como eu tenho consciência da minha inocência, eu resolvi enfrentar essa parada. Você sabe, Madalena, com a experiência que você tem, que todo político, quando é atacado de corrupção, ele fala, é preciso submergir. Ou seja, eu preciso sumir do mapa. E eu resolvi colocar a cara para provar que quem é chefe de quadrilha é o Dallagnol, que quem foi bandido nesse processo meu foi o Moro. Então, eu estou aqui à disposição para discutir tantos quantos assuntos seja necessário e continuo afirmando, só existe uma possibilidade de um administrador público não ter envolvimento com a justiça, é ele não agir errado, sabe? E quando ele agir errado, ele tem coragem de enfrentar para provar, porque hoje também nós temos situações no Brasil, Madalena, que muitas vezes o Ministério Público acusa, as pessoas passam 3 ou 4 anos passando privações, sendo acusadas, depois as pessoas são inocentadas e ninguém pede desculpa. Fica o dito pelo não dito, e é exatamente contra isso que eu me opunha. Eu ia na posse do Ministério Público e eu dizia para o Ministério Público, olha, vocês são tão importantes para o Brasil, vocês são uma instituição tão importante que vocês têm que ter mais responsabilidade que os outros. Não acusem publicamente antes de você ter prova. Quando você tiver prova que for julgado, também aí diga publicamente, vá para a imprensa. Mas você não pode denegrir, sabe, a imagem das pessoas, você não pode criar, sabe, a imagem de ladrão se você não provou ainda que a pessoa é ladrão. Então, eu me opus a isso e o Ministério Público é testemunha. O AGE, que foi meu último controlador-geral da República, que era juiz de carreira, é prova disso. O diretor-geral da Polícia Federal já deu prova disso. Ou seja, acho que pouca gente nesse mundo agiu com o respeito e com a seriedade que eu agi. Aliás, o Moro, esses dias, para se defender, elogiou, sabe, o comportamento do PT na relação com a Polícia Federal. E eu tenho orgulho. E todos que estão trabalhando no setor público, que tem 20, 30, 40 anos de carreira, essa gente não está escrito na testa que eles são ladrão. Ou seja, você só pega se o cara cometer crime. E se cometeu crime, a pessoa tem que pagar pelo erro que cometeu. Agora, presidente, vocês políticos que estão lá no executivo, no poder, não tem como vocês se livrarem desse tal de centrão, que todos os analistas, né, da grande imprensa, os estudiosos, dizem que isso é um câncer, isso é uma doença maligna. O senhor teve que se aproximar do centrão, a Dilma teve que se aproximar do centrão, e agora o presidente Bolsonaro também tem que se aproximar do centrão. Vocês não têm competência para botar esse centrão distante da política brasileira, enterrar esse pessoal? O senhor teve 82% de aprovação da população. O Bolsonaro teve agora 57 milhões de votos e, de repente, o centrão é que manda. Será que vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Porque, pelo que a gente vê por analistas aí, ali não tem um que não seja bandido. O senhor está dizendo que tem que ser prova para bandido. Mas eu vejo Jefferson como bandido, aquele Costa Neto como bandido e tantos outros como bandido. Vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Madalena, é isso que você está dizendo, que eles são ladrão. Eu não tenho prova que eles são ladrão. Eu tenho prova que eles foram eleitos para ser deputados federais e eleitos para ser senador. E é com isso que nós convivemos. Ou seja, eu tive 62% do voto em 2006, em 2002,
e nós elegemos 91 deputados, de 513, e elegemos 12 senadores de 81. Então, não existe milagre em política. Se você tem que falar mal, sabe, dos deputados, você tem que cobrar quem votou neles. Essas pessoas foram eleitas. Eu não vou perguntar quem que você votou, Madalena, porque o voto é secreto. Mas nós temos que saber por que o povo votou neles. Eles foram eleitos. Sabe, a gente não pode achar que é o suplente que vai votar, que é o cara que era o mais decente do mundo, que não teve voto, que vai votar. Não. Na hora que você é eleito presidente da República, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Madalena, seja o Luiz Antônio, seja o Papa, na hora que você é eleito, você tem que estabelecer uma relação com o Congresso Nacional, que é um poder autônomo. E esse poder autônomo tem o direito de votar sem precisar depender do presidente da República, Madalena. Essa é a lógica. Então, não adianta o Bolsonaro ficar blefando, blasfemando, porque eu não preciso de político, porque eu não preciso de político, porque eu não quero política. Você precisa de política. E se você quiser que o Congresso vote alguma coisa que seja interessante para o país, você vai ter que pedir para o Congresso. E pedir para o Congresso é conversar com quem foi eleito. E conversar com quem foi eleito está lá. 30 e poucos partidos políticos, com 503 deputados, que vão decidir o que vão votar. O que não é possível, Madalena, é jornalistas importantes como você criminalizar a política. Essas pessoas que estão lá foram resultado de voto de pessoas como você, Madalena. Foram eleitos, estão lá. Sabe, depois que ele recebe o mandato, no dia seguinte o povo falar não presta, mas foram eleitos. Tem milhares de bons que ficaram de suplente. Tem milhares de bons que sequer tiveram voto. Agora, foi eleito pessoas que ninguém nem conhecia, com 2 milhões de votos aqui em São Paulo. Eu não sei se por fake news ou coisa parecida. Essa é a realidade da política. E o Bolsonaro, ele, se quiser aprovar algumas coisas, ele tem que conversar com o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tem gente que presta ou não presta, é resultado do grau de consciência política do povo brasileiro no dia da votação. Você está lembrado que em 1992 eu estava em Rondônia, quando eu disse que no Congresso Nacional tinha 392 picaretas. Na verdade, eu falei 300 picaretas. Tá? Eu não sei se tem mais ou se tem menos. O que eu sei é que eles foram eleitos. E se eles forem eleitos, é com eles que o presidente da República tem que conversar. É isso. Agora, o senhor, deixa eu deixar também para os meus companheiros, né, a entrevista. Tem o Luiz Antônio, tem o Fernando, né, que estão sedentos também para entrevistá-lo. Agora, só para terminar, presidente, a minha última pergunta, né? O senhor chegou a citar que o Supremo estava acovardado em determinado ver a atuação do Supremo com tudo isso que está acontecendo. O Supremo está trabalhando direitinho ou ele continua ainda se acovardando em alguns momentos? Madalena, eu queria só terminar essa última parte assim. Eu queria até pedir um favor para você. Você é um homem que tem muito tempo de rádio, utiliza o microfone. Eu só queria que você não deixasse de chamar político de ladrão, não deixasse de chamar político de safado, mas nomine. Nomine e comece a dizer qual é o crime que a pessoa cometeu. Porque senão, Madalena, você começa a criminalizar todas as pessoas e isso não é prudente. Porque na hora que o povo não crê na política, que o povo acha que ninguém presta, ele deveria entrar na política. Então você tem que incentivar as pessoas que não gostam de política a entrar na política. Porque quem sabe o político maravilhoso, decente, honesto que existe, está dentro de cada um brasileiro. Sabe? O que não dá é para negar a política. Quando a gente nega a política, o resultado é sempre pior. O resultado vem sempre pior. Então, eu acho que o que está faltando no Brasil é a gente parar de criminalizar, acusar quando a gente tiver provas sobre as pessoas, tá? Porque senão a gente vai ter que falar para o povo, sabe, quando chegar no dia da eleição, nós temos que dizer, olha, você tem que escolher, você tem que ter um currículo do cara, tem que ir na polícia fazer reconhecimento se esse currículo é certo, porque você sabe o que é eleição. Então, meu caro, eu só queria te dizer isso a bem da política. Não criminaliza a política, porque você teve um voto no dia da eleição, sua mulher teve um voto, seu filho teve um voto, seu vizinho teve um voto, ou seja, é preciso saber em quem nós votamos, por que nós votamos, para a gente poder melhorar a política brasileira.
Mas tem uma outra coisa, né, presidente? Nós temos que também ter uma melhor qualificação dos próprios partidos para os seus candidatos, né? Porque, de repente, nos colocam aí pessoas sem as mínimas condições, como, por exemplo, colocam ali tiririca para puxar votos para eleger uns e outros, né? Então, tem alguns mecanismos nas políticas na política que nós não estamos criminalizando a política. A política é fantástica, porque sem ela é impossível você viver. Mas, infelizmente, tem alguns políticos que não sabem fazer uso. E os partidos políticos, eles precisam de uma renovação completa nas suas posições e nos seus pensamentos. Inclusive, o PT do senhor, né? Precisa dar uma revisada geral nos seus conceitos, na sua visão, né? Enfim, tem aí que ter uma reforma interna dos próprios partidos, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Porque a gente percebe aí que as denúncias são tantas, né? Que me parece que, quando eu falei que citei o Roberto Jefferson, então a gente percebe que esse homem, ele não tem ideologia. Cada hora ele está com um lado, quer dizer, o lado que melhor lhe interessa mais pessoalmente e não, logicamente, ideologicamente. E Roberto Jefferson não tem mais mandato, ele não está lá, né, por voto popular, como o presidente colocou. Agora, só para encerrar minha pergunta do Supremo, presidente, o senhor disse que um dia o Supremo estava covardado, né? Hoje, como é que o senhor viu o Supremo? Primeiro, eu acho que o Supremo, essa é uma tese minha, eu acho que qualquer ministro do Supremo deveria dar menos palpite sobre a política e se posicionar sempre que possível nos autos do processo. Eu acho que é grave a politização da Suprema Corte, como eu acho grave a judicialização da política. Era preciso que cada instância, cada instituição resolvesse os seus problemas. O Legislativo está lá para legislar, o Executivo está para executar e a Suprema Corte está lá para ser uma espécie de garante, sabe, da nossa Constituição. Quando cada um começa a se meter no lugar do outro, ou seja, começa a dar confusão. Eu, sinceramente, acho que é grave a judicialização, sabe, da política, como é grave a politização do judiciário. Eu acho muito grave, eu acho que é importante cada um cuidar daquilo pela qual foi criado. A última coisa que eu queria falar, voltar ainda à questão da política. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, o problema não é o povo eleger um tiririca. O problema é o seguinte, é que tem muita gente que parece melhor do que o tiririca e é pior que o tiririca. Tem muita gente de terno e gravata, tem muita gente que é chamada de autoridade na cidade, tem muita gente que é chamada de excelência, e é pior que o tiririca, porque não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Esse é o problema. O problema da política é que nós precisamos, no dia da eleição, saber que a gente está votando o nosso destino para os próximos 4 anos. E eu tenho muito orgulho, Madalena. Se tem uma pessoa que tem orgulho do que fez nesse país, fui eu. Um presidente que não tinha diploma universitário, que passou para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que colocou, sabe, no seu tempo de governo, mais alunos das universidades que todos os outros presidentes da República, que tiramos 40 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas da miséria, colocamos 40 milhões na classe média, sabe? Geramos 20 milhões de empregos quando o mundo desempregou 100 milhões de empregos. Então, eu tenho... E poderia até te dizer uma coisa para o Luiz Antônio e para o nosso companheiro Fernando Ferreira, o seguinte, eu vou falar sem conhecimento de causa. Eu duvido que vocês encontrem na história da Araraquara um presidente da República que colocou em Araraquara a quantidade de recursos que eu coloquei no meu mandato. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo, não estou em Araraquara, não tem arquivo de Araraquara, mas vocês têm acesso. Eu duvido que tenha um presidente que tenha colocado mais recursos em Araraquara do que os governos do PT, com Lula e Dilma na presidência. Pode perguntar para os prefeitos do PT, do PMDB, qualquer prefeito que você quiser perguntar, você vai perceber que foi o momento em que Araraquara recebeu mais recursos federal, foi no nosso governo. Porque a gente tinha uma consciência de que não é possível governar sem os prefeitos, e que os prefeitos têm o direito de ter as suas obras públicas para eles poder fazer a execução, porque é lá que acontecem as coisas. É como a coronavírus.
É como a coronavírus. Se o Bolsonaro não fosse ignorante, ele tivesse dado ao ministro da Saúde o direito de organizar os secretários de saúde dos estados, o secretário de saúde organizar os secretários municipais de estado e trabalhar numa harmonia entre presidente da República, governo dos estados e prefeituras, certamente a gente estaria resolvendo esse problema da coronavírus muito melhor do que está sendo resolvido hoje. Você tem um presidente que não acredita na doença, mesmo já tendo 38 mil mortos, você tem um Ministério da Saúde, não sei se vocês assistiram ontem, o ministro da Saúde, ele está achando que no Nordeste é frio. Ou seja, numa demonstração de que eles não conhecem absolutamente nada desse país, não conhecem nada de saúde pública. Ou seja, com tantos especialistas que o Brasil tem, com tantos médicos, com tanto pneumologista, com tantas pessoas, sabe, que são dedicadas para estudar essa doença. Ele não tem ninguém. Não quer ninguém. Ele não quer palpite, ele quer continuar errando, ele quer continuar cometendo o erro. Então, é isso que acontece no Brasil. Antônio. Presidente, é Luiz Antônio quem está falando. A jornalista Eliane Brum, ela acompanhou de perto, lá no Rio Xingu, na Floresta Amazônica, a situação de Belo Monte, desde o seu projeto, da sua implementação. E ela classifica Belo Monte como a materialização de uma perversão, como um projeto autoritário pode ser imposto na democracia a partir de uma coalizão de interesses e de omissões interessadas, ou como o crime pode acontecer dentro da lei. Eu vou usar essa classificação não para discutir Belo Monte com o senhor, porque foge um pouco da nossa realidade, do objetivo dessa entrevista. Mas eu quero usar essa definição e pergunto ao senhor, ela não serve também para classificar a relação que se estabeleceu entre o Estado brasileiro, inclusive no seu governo, com as grandes empresas, mais especificamente como as grandes construtoras, que, por sua capacidade técnica, detinham as grandes obras do Brasil, recebendo milhões dos cofres públicos e financiava campanhas milionárias dos partidos políticos brasileiros, inclusive do seu, das campanhas milionárias de 2006, 2010, 2014, e que depois, todo o esquema foi revelado pela Lava Jato. Isso não é um exemplo de uma coalizão de interesses, de omissões interessadas, de crime acontecendo dentro da lei, presidente? Ô, Luiz Antônio, eu não entendi o nome da pessoa que você falou, porque a tua voz não apareceu aqui no começo da tua pergunta. Referi, presidente, então eu repito, a Eliane Brum, a jornalista, o senhor conhece com certeza, Eliane Brum, e ela dava essa classificação na relação com Belo Monte. Mas eu não quero discutir Belo Monte, eu quero usar essa classificação de omissão de interesses, de crime dentro da lei, para analisar essa relação entre as construtoras, o Estado e os partidos políticos que perdurou durante muitos anos, inclusive no seu governo, e do qual não houve nenhum empenho para mudança na lei. Se você usa Belo Monte, nós temos que falar de Belo Monte, Luiz Antônio, porque você parte do pressuposto que ela está correta, e eu não concordo com a tese dela. Ou seja, você tem uma série de pessoas no Brasil que ideologicamente é contra, e foi contra a construção de Belo Monte. E nós, no governo, entendemos que era necessário construir Belo Monte, porque esse país vinha crescendo a 5% ao ano, e esse país precisava de energia. E nós precisávamos de Belo Monte. No futuro, nós vamos ser criticados por ter feito Belo Monte uma hidrelétrica fio d'água, ou seja, que não tem lago. E o lago não foi feito para a gente não mexer com o ecossistema da região. Então, a maior cheia que vai ficar naquela represa é a cheia da natureza. Tá? Nós vamos ser criticados porque a gente não vai conseguir produzir lá toda a energia que era possível construir. Eu tenho consciência, sabe, da quantidade de debates que foram feitos para construir Itaipu. Você poderia perguntar, além dela, Luiz Antônio, você poderia perguntar, por exemplo, para o MAB. Você poderia perguntar para as comunidades locais. Você poderia perguntar para o Ministério Público. Houve mais de 10 reuniões com a comunidade para construir Belo Monte. Foi feito um consórcio. Esse consórcio não entrou nenhuma empresa grande que não queria entrar. Depois, quando a obra foi construída, aí já era em 2011, eu não sei como é que elas entraram, qual foi a parceria que elas entraram.
Mas é assim, você tem uma lei de licitação nesse país, que ela existe até hoje, ela não foi mudada. Você não vê o Ministério Público fazer nenhuma crítica à lei. Ela foi feita. Agora, ideologicamente, eu fiz reunião com bispo, com padre, com pastor, com índio, com seringueiro, com dirigente sindical rural, foram muitas e muitas reuniões. Pelo que eu tenho de notícia, eu participei de 10 reuniões. Fora a ministra, que deve ter participado de umas 30, a Dilma, não sei de quantas, participou, mas essa empresa, essa hidrelétrica para ser construída, ela participou de muitos debates e tinha conflito, tinha pessoas que ideologicamente não queriam Itaipu. E nós queríamos Itaipu. E somente o futuro é que vai mostrar que estava certo. Até agora não tem a corrupção dita que houve lá. Até agora ninguém foi preso por Belo Monte. Até agora não mostraram nada de corrupção, a não ser as denúncias vazias que muitas vezes costumam ser feitas para a imprensa fazer propaganda. Sobretudo o senhor tem razão em se explicar, porque houve a citação de Belo Monte, mas eu gostaria de levar essa classificação dela às relações, todas as outras, dentro da Petrobras, por exemplo, né, entre empresas, governo e partidos, ou seja, obras milionárias que, por capacidade técnica, essas empresas conquistavam, né, muitas vezes até, como infelizmente, a lógica no poder público, né, o preço é sempre maior do que uma construção da iniciativa privada, financiando o partido. O PT recebeu milhões dessas construtoras. O senhor não sentiu um cheirinho de uma combinação explosiva nisso tudo? Que culminou com a Lava Jato? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O PT não recebeu. Todos os partidos políticos, todos, sabe, se financiavam pedindo dinheiro para empresas na história do Brasil. Foi o PT que propôs acabar com o dinheiro privado para que a gente passasse a ter o dinheiro público, que eu acho a forma mais honesta de você fazer uma campanha. Foi o PT que propôs acabar com o dinheiro privado em campanha política. Todos os partidos e todos os governos pediam dinheiro. Qualquer candidato a deputado, qualquer candidato a qualquer coisa nesse país pedia dinheiro para quem tem. E, lamentavelmente, o nosso partido também. E é por isso que nós propusemos acabar com isso. Agora, esse país tem uma lei de licitação, Luiz Antônio. Essa lei de licitação ela é feita e sempre ganha a proposta de menor preço. Sempre ganha a proposta de menor preço. Seria importante que você acompanhasse uma proposta, uma licitação de qualquer coisa feita em Araraquara para você ver como é que é o processo, Luiz Antônio. A gente acompanha e percebe que muitas vezes o próprio Estado, o presidente, o senhor sabe muito bem disso, fica refém. Agora, veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Uma coisa é você saber que tem. Você sabe que já houve CPI de empreiteira nesse país. Você sabe que a Petrobras é uma empresa que ela não tem licitação. É uma decisão da Suprema Corte. A Petrobras não tem licitação. A Petrobras ela estabelece um preço mínimo e, a partir desse preço mínimo, as empresas apresentam as propostas e, tecnicamente, a Petrobras estuda esse negócio. Ou seja, então, aqueles companheiros que foram acusados de corrupção na Petrobras, o mais jovem lá tinha 30 anos de Petrobras. Tinha 30 anos. E quando você indica uma pessoa dessa, ela passa por um currículo no Gabinete de Segurança Institucional, ela passa a investigação e ele só é indicado quando diz que não tem nada. Agora, meu caro, ninguém está carimbado na testa que é ladrão. Ninguém. Você está arriscado a contratar um companheiro para trabalhar com você e um mês depois você descobrir que esse companheiro é ladrão. E eu não posso dizer que você é culpado. Eu tenho que dizer que você teve um azar desgraçado de pegar alguém que depois cometeu um crime. É isso. Mas eu posso te dizer o seguinte, a corrupção ela é denunciada sempre, ainda continua sendo denunciada. Agora mesmo nós vimos corrupção até na questão dos R$600, a quantidade de gente que foi cadastrada sem ter direito. Gente, eu passo a palavra ao Fernando Ferreira. Presidente, desde o início do ano, o PT, na sua direção nacional, tem promovido uma série de reuniões. Nessas reuniões, muitos assuntos sobre a situação brasileira, o momento que o país atravessa, têm sido discutidos. E no núcleo dessa reunião, a gente percebe que há muita discussão. A gente sabe que essas discussões muitas vezes são acaloradas. Um ex-ministro do PT, que está no partido desde a sua fundação,
Ele disse reservadamente, após ter participado de vários desses encontros, que a prisão não lhe fez nada bem e que o senhor perdeu totalmente a capacidade de se antecipar a acontecimentos e também a observação com clareza desse momento político que o Brasil atravessa. A palavra que ele usa é uma palavra até pesada, ele chama o senhor de biruta. O senhor acredita que essa situação é isolada ou o núcleo do partido tem esse tipo de visão e isso tem atrapalhado bastante o próprio PT na sua mais fase básica aí? Deixa eu lhe falar uma coisa, Luiz Fernando. Você está se referindo a um gagá chamado Noblar. Você, se quer preservar o jornalista, você fala, mas há uma coisa que um canalha como o Noblar publicou ontem. E é bem possível que tenha alguém no PT que tenha dito que eu estou estranho. Tem gente que queria que eu aceitasse um acordo na cadeia e que eu aceitasse sair, sabe, para vir para casa com tornozeleira. Tem gente que achava que eu tinha que ler livro para diminuir minha pena. Deixa eu lhe contar uma coisa. Caráter e dignidade, a gente não compra em shopping em Araraquara, nem no aeroporto, nem compra em free shop. Isso a gente tem e a gente adquire com o tempo de convivência. Eu tenho consciência da minha honestidade e não tenho da do Moro. Eu tenho consciência da minha lisura e não tenho da do Delanhol. Eu tenho consciência da minha inocência e não tenho da Polícia Federal que estava investigando o meu caso. Tá? Então, é o seguinte, tem gente que acha que eu ia sair da cadeia uma freira, eu ia sentar com o Moro, beijar a mão dele, eu ia procurar os meus algozes e ficar pedindo, eu ia procurar o Fernando Henrique Cardoso, eu ia procurar... Sabe? É o seguinte, meu caro, tem uma coisa que eu não perdi, que é a minha vergonha. Tem uma coisa que eu não perdi, que é o meu caráter. E é o seguinte, quando as pessoas querem que eu faça alguma coisa, que essa coisa não conduna com o meu pensamento político, não peça para mim fazer. Não peça para me fazer. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito. O PT tem que ser oposição a Bolsonaro, o PT tem que pedir o impeachment do Bolsonaro, porque a Dilma foi caçada sem crime de responsabilidade, foi uma mentira de responsabilidade, e a gente tem o Bolsonaro cometendo todo dia crime de responsabilidade, ofendendo instituições, e as pessoas acham, vocês estão muito radical, vocês estão muito bravos, vocês estão, sabe, vocês não querem fazer aliança, vocês não querem conversar com isso. Olha, eu converso com todo o santo mundo, essa é a minha história política. Eu não sou um político de hoje, eu tenho uma biografia. Se tem um político que tem biografia nesse país, sou eu. Eu não vou virar lambibotas de ninguém porque eu fui preso, não. Eu quero é provar a minha inocência. Eu estou, inclusive, desafiando o Moro para um debate. Ciro Gomes, a Marina e Fernando Henrique Cardoso estão se reunindo, estão colocando o PT fora dessa discussão. Qual que é a visão do senhor nesse encontro entre os três? Qual que é a visão do senhor dentro desse quadro? De que visão entre os três? Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta, Madalena. Os três estão se unindo, o Ciro Gomes, a Marina e o Fernando Henrique Cardoso. E parece que estão mantendo uma distância, não querem uma união com o PT. Qual que é a visão do senhor diante desse quadro? Madalena, a gente não pode ter memória curta. Veja, o PT já fez aliança, e o PT faz aliança. O que o PT não pode é fazer o papel de hipocrisia. O Ciro Gomes poderia ter ajudado a eleger o Haddad. Ele foi embora para a França. O Fernando Henrique Cardoso poderia ter ajudado a eleger o Haddad. Ele se omitiu de votar. E a Marina escolheu o caminho dela. Ela já foi candidata a presidenta 3 vezes. Aí eu quero ver essa gente se unir em torno do quê? Eu quero ver, porque o Ciro fez uma opção. O Ciro já disputou 3 eleições, perdeu as 3, e o Ciro Gomes agora resolveu o seguinte: eu tenho que tentar destruir o PT, porque eu preciso conquistar os votos das pessoas que não gostam do PT. Ele já fez a opção. Então, o que o PT tem que se juntar com o Ciro? Ora, se o Ciro quiser fazer uma campanha para conquistar a democracia e fazer o impeachment do Bolsonaro, e depois cada um disputar a eleição, é ótimo.
Você sabe que eu tive amizade com o Ciro foi meu ministro, eu devo gratidão ao Ciro Gomes, mas eu não sou obrigado a concordar com essa loucura dele. Sabe? Não é apenas os partidos, ou seja, alguns partidos, ou seja, a tentativa de destruir o PT, ô Madalena, é antiga. Sabe por quê? Porque o PT, com todos os erros, é o mais importante partido de esquerda na América Latina. Eu vou só dar um dado para você. Este partido, com 7 anos de idade, ele foi candidato a presidente da República. O PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo, porque perdeu para fake news, em 2018. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Aliás, é o único partido que funciona enquanto partido político, Madalena. É o único partido que tem começo, meio e fim. Eu nasci no PT, criei o PT e morrerei no PT. O partido, para mim, não é que nem cueca, não. Eu não troco todo dia. Eu não troco todo dia e acho que o PT não pode nunca se esquecer por que ele nasceu. O PT nasceu para dar voz e vez para o trabalhador. E eu tenho certeza que, quando estive na presidência da República, foi o melhor momento da classe trabalhadora brasileira, foi o melhor momento dos trabalhadores de Araraquara, foi o melhor momento dos trabalhadores de qualquer tipo de indústria nesse país. Aliás, o Brasil ficou motivo de orgulho. Se você viajou no período que eu fui presidente, Madalena, você deve ter visto como era bom viajar e o povo saber que você era brasileiro, a quantidade de elogios que as pessoas faziam ao Brasil. O Brasil era o país mais feliz do mundo, era o Brasil que tinha mais esperança no futuro do mundo. Era um momento mágico do Brasil, Madalena. Era um momento mágico, Luiz Antônio, do PT. Então, o PT foi construindo, sabe, uma linha de pessoas que passaram a não aceitar o PT. Qual foi o grande crime que o PT cometeu, Luiz Antônio, que eu pensei que você ia falar? Foi colocar gente pobre, filha de empregada doméstica, filha de faxineira, para fazer curso nas universidades, para ser doutora. Foi colocar filho de pedreiro para ser engenheiro. Foi colocar filho de coveiro para ser diplomata. Esse é o grande crime do PT, que colocou 4 milhões de jovens na universidade em 13 anos contra 4 milhões em 100 anos passados. Esse é o crime do PT. Sabe, a sua assessoria já me informa que o senhor tem uma outra agenda, então eu volto ao Madalena para uma última pergunta, Madá. Tá certinho. Presidente, só para encerrar, viu? Porque é claro que nós gostaríamos de ouvir também que sinalização, né, poderia ser dado para esse nosso Brasil. Porque hoje nós vemos aí, além da pandemia, uma população na expectativa com 14 milhões de desempregados, sem muito horizonte, sem aquela luz brilhando no fundo do túnel. Eu vejo aí alguns analistas econômicos dizendo que esse ministro Paulo Guedes é um grande embusteiro e que ele está totalmente desatualizado, ele está, no mínimo, uns 8 anos atrasado da nossa realidade. E dizem que hoje não dá mais para você falar tanto no Estado, mas também tanto no privado, que tem que ocorrer uma união entre Estado e privado. Então, nem tanto Estado e nem tanto privado. Agora, economicamente, qual que é a visão do senhor para uma saída para o país reencontrar o seu caminho? Qual seria essa luz? Qual que seria? Madalena, nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não cuida da economia, que não cuida da pandemia, que não cuida do emprego, que não cuida do salário, que não está sequer distribuindo os R$600 que foram aprovados e agora está falando que vai diminuir para 300. Não existe possibilidade de nenhum país do mundo crescer se você aumenta o empobrecimento do país. Não há. Você tem que ter credibilidade enquanto governo e você tem que ter previsibilidade nas políticas que você tenta implantar no país. O Bolsonaro não tem nenhuma das duas e o Guedes não tem nenhuma das duas. A única coisa que o Guedes quer é vender as empresas públicas para adquirir dinheiro, para pagar juros, sabe, ao sistema financeiro. E assim o Brasil não vai.
O Brasil, na minha opinião pessoal, o Brasil poderia já ter rodado dinheiro novo, feito como vários países da Europa já fizeram, como os Estados Unidos fez, sabe? Alargar a sua base monetária e ter um dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, porque se o Estado não fizer investimento, não é a iniciativa privada que vai fazer investimento. A iniciativa privada só vai fazer investimento se tiver demanda. Se não tiver demanda, não tem investimento. Porque ninguém vai produzir para fazer estoque, as pessoas vão produzir para vender, e para vender o povo tem que ter dinheiro para comprar ou tem que ter crédito. Eu dizia, quando eu era presidente, que o pobre não é problema, o pobre é solução. Se você der R$10 para um pobre, aquele R$10 ele vai para o mercado, porque ele vai comprar coisa para comer. Deu 1 milhão para o rico, vai virar uma conta bancária, para ele ficar, sabe, vivendo de dividendos. Então, se quiser consertar o Brasil, tem que fazer investimento. E se a iniciativa privada não quer fazer investimento, é o governo que tem que fazer. É o governo que tem que fazer. Não tem nenhum problema você aumentar uma dívida que você tem se você está construindo um ativo produtivo. Você está construindo um patrimônio rentável para o país. Se você estiver fazendo uma ferrovia, se estiver fazendo uma estrada, se estiver fazendo uma hidrelétrica, se estiver fazendo uma ponte que vai significar melhoria na qualidade produtiva do país, melhoria na qualidade de transporte do país, essa coisa é autorrentável, essa coisa pode sobreviver e dar rendimento para o país. É assim que deve proceder a cabeça de um presidente da República. É ele que tem que tomar iniciativa, você acredita nele, faça investimento. Você não ouve falar na palavra investimento, você não ouve falar na palavra de desenvolvimento, você não ouve falar na palavra distribuição de renda, você só ouve falar em distribuir arma, em legalizar arma, em distribuir arma, em legalizar arma, em vender cartucho, ou seja, o mundo não está precisando de arma, está precisando de livros, está precisando de carteira profissional assinada. É isso que tem que ser feito nesse país. É menos blá, 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 e fazer o que eu fiz. Quando eu fiz aquele famoso puxadinho num convênio com a Caixa Econômica Federal, e o pessoal começou a fazer a sua garagem, fazer um outro quartinho na sua casa, em poucos meses surgiram mais 10 novas fábricas de cimento nesse país. Madalena, na crise de 2008, quando o mundo rico desempregou 100 milhões de pessoas, neste país nós criamos 20 milhões de empregos. Porque tinha credibilidade do governo, porque tinha credibilidade internacional e porque tinha previsibilidade. Eu não deixava as coisas acontecer na calada da noite. A gente, quando se reunia empresário, quando reunia trabalhadores, a gente dizia para eles a verdade. A gente mostrava esperança, a gente mostrava consciência do investimento que íamos fazer. É assim que deve funcionar um presidente da República, um governo. Esse Madalena, esse Guedes, ou Madalena, ele, na verdade, não tem capacidade de ser ministro da Fazenda de um país como esse. Ele é um vendedor de patrimônio público. O Bolsonaro, ele não sabe governar porque ele não gosta de governar, ele não pensa nisso. O negócio do Bolsonaro é criar mal para os outros, falar mal dos outros, arrumar inimigo. Me diga uma coisa, por que falar mal da China? A China é o nosso maior parceiro comercial. Por que falar mal da China? Por que brigar com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul? Por que brigar com quem compra de nós e ficar abrindo a boca para quem vende para nós? O Bolsonaro pensa que o Trump vai fazer um favor para o Brasil? Não vai. O americano pensa nele, depois ele pensa nele, depois ele pensa nele, depois ele pensa nele. Se um dia ele tiver que pensar em outra pessoa, pensa nele também. O Bolsonaro precisa parar de ser cão vira-lata, sabe, balançando o rabo para o Trump e deixar de brigar com os nossos parceiros comerciais, deixar de brigar com quem pode nos ajudar. Então, obviamente que não vai ter crescimento, vai ter empobrecimento. Você acha que mudar a carteira profissional vai gerar emprego? Criar trabalhador sem registro? Criar trabalhador escravo, praticamente? Nós estamos perdendo no século XXI, Madalena, tudo que nós conquistamos no século XX. E o Estado tem que ser forte. Porque você veja, agora, em época de coronavírus, se não fosse o SUS, o Brasil estava ferrado de vez.
E sabe quem fez 63% de todos os leitos do SUS? O governo do PT. Por isso, Madalena, eu quero aproveitar, sabe, o final desse programa para dar os parabéns ao prefeito Edinho pela competência com que ele está dirigindo Araraquara, pela competência que ele está dirigindo a crise do coronavírus. Sabe, eu tenho acompanhado, tenho recebido informações e eu acho que o Edinho está fazendo o que todo prefeito do Brasil deveria fazer, tratar com muita responsabilidade, com muita seriedade, e se vai abrindo o comércio e abrindo paulatinamente, e se perceber que há um recrudescimento do coronavírus, fecha o comércio outra vez. Porque os empresários que estão clamando para abrir o comércio precisam dar garantia para os trabalhadores. E parar de tratar a vítima como número. As vítimas são seres humanos que precisam ser respeitadas. Então, eu queria aproveitar para dar os parabéns ao companheiro Edinho, sabe, pelo trabalho extraordinário que está fazendo, e agradecer a vocês, o Madalena, ao Luiz Antônio, ao Fernando, pela entrevista e dizer que eu estou à disposição. E eu quero te agradecer também para dizer ao povo de Araraquara que nas entrevistas comigo não tem pergunta proibida. Sabe? Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Sabe? E o PT paga o preço porque o PT é o único partido de verdade no Brasil. Você veja que os tucanos acabaram. Eu sei que o senhor tem aí um horário, né, rígido, tem que ir embora. É que eu estou vendo aqui tantas perguntas, centenas de perguntas. Talvez o senhor pudesse usar só mais um minutinho, porque o pessoal está insistindo aqui, né? Cuba, Venezuela, para outros países do mundo e que teria dado prejuízo ao país, né? O senhor poderia responder isso em um minuto, só para atender esse pessoal que está ansioso, né? Principalmente o pessoal contrário ao senhor, né? Achando que o Brasil jogou dinheiro fora, com dinheiro em Cuba, na Venezuela e tal. Só para encerrar, porque eu gostaria de não deixar essa resposta aí a tantas pessoas com essas perguntas aqui. Madalena, as pessoas que pensam que quando o Brasil exporta serviço, está favorecendo outro país, dando dinheiro para outro país, é o resultado da despolitização do Brasil. Veja, quando um país como o Brasil financia o investimento de alguma coisa em algum país do mundo, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está exportando engenharia. O Brasil está exportando máquina. Eu lembro que na campanha de 2006, a acusação contra mim era que a gente estava construindo o metrô de Araraquara e não tinha dinheiro para o metrô de São Paulo. Aí nós fomos provar que o metrô de Araraquara foi financiado pelo Fernando Henrique Cardoso e corretamente, porque a gente estava exportando tudo para a Venezuela e a gente estava ganhando muito dinheiro. E a gente estava emprestando dinheiro, sabe? E vendendo serviço. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil. Foi assim que fez o Canadá no Brasil, foi assim que fez a Inglaterra no Brasil, é assim que o Brasil deve fazer com outros países mais pobres. É ajudar esse país, você empresta dinheiro, você leva engenharia, você leva máquina, você manda trator, tudo isso é ganho para o Brasil. É exportação de tecnologia, Madalena. Então, se algum eleitor, se algum ouvinte teu manda uma carta dessa, explica para ele que exportar serviços é um ganho extraordinário para o país. E o Brasil tem que exportar para todos os países mais pobres do que ele, porque não é dinheiro do orçamento, não é um dinheiro que o Brasil tinha dele, é um dinheiro emprestado. Sabe? Da mesma forma que o FMI empresta dinheiro, da mesma forma que o Banco Mundial empresta dinheiro, da mesma forma que outros países no passado ajudaram o Brasil a crescer, o Brasil tem a obrigação de ajudar outros países. É um investimento que exporta engenharia, que exporta máquina, que exporta serviço e que traz recursos de volta para o Brasil. Sabe? Então, ajude a politizar a sociedade. Ajuda a informar a sociedade, porque eu já fui vítima disso. O Lula está colocando dinheiro em Cuba e está ajudando Cuba. Não, o Lula emprestou dinheiro para Cuba para ser feito um estaleiro em Cuba e, por esse estaleiro, o Brasil ganhou dinheiro, sabe, gerando serviços, o Brasil exportou engenharia e o Brasil, sabe, está ajudando um país da América Latina a se desenvolver. É preciso que a gente politize as pessoas, porque esse é o atraso.
Sabe quem é que disse que eu estava exportando o metrô de graça para a Venezuela na campanha de 2006? O governador de São Paulo. Uma pessoa que deveria ter responsabilidade de não mentir. Mentiu, aí eu fui obrigado a mostrar que quem começou a exportar serviços para fazer o metrô foi o Fernando Henrique Cardoso, e corretamente. Sabe? Se o Bolsonaro amanhã quiser emprestar dinheiro para fazer um hospital em Moçambique, ele está agindo corretamente, ele está emprestando dinheiro, vai receber esse dinheiro de volta e vai permitir ajudar um país mais pobre do que o Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem uma dívida histórica, com 350 anos de escravidão nesse país, é importante que a gente pague. E eu sei o quanto o interior de São Paulo, sabe, recebe pressão conservadora contra o PT. Mas é importante lembrar o seguinte: o PT, eu digo sempre o seguinte: o PT só tem que mostrar para que ele nasceu. O PT nasceu para que a classe trabalhadora brasileira, para que os oprimidos, para que os de baixo consigam subir no andar de cima. Eu tenho orgulho de ter sido o primeiro presidente da República a sair do andar de baixo, lá de Garanhuns, para chegar no andar de cima, lá no Planalto, no Alvorada. E provar que um torneiro mecânico, um curso de torneiro mecânico, soube governar mais do que toda a elite brasileira que governou em 500 anos. Obrigado, presidente, viu? Muito obrigado mesmo, porque a gente gosta mesmo de fazer as perguntas que possível. Teria muito mais aqui, mas é claro que o senhor tem aí outros compromissos, né? Muito obrigado mesmo, mas não vai faltar oportunidade não de uma entrevista. E agora eu estou vendo aqui, viu, muitos seguidores aí do presidente Bolsonaro. Se ele topar a entrevista, mas sem, como já disseram aí, com pautinha, aí nós fazemos a entrevista. Se não, meu filho, não. Porque aqui nós não vamos preparar a bola para ninguém fazer gol de letra. Obrigado, presidente. Para mim, toda entrevista que eu dou, Madalena, eu falo o seguinte: não tem pergunta proibida. Pergunta o que quiser. Se eu não souber responder, eu falo que não sei responder. Mas eu tenho muita verdade na minha cabeça para colocar para fora, e às vezes eu pareço duro, não, mas é que eu tenho convicção, sabe? E tenho certeza das coisas que eu estou falando, porque elas têm história, sabe? E eu posso te dizer o seguinte: é com muito orgulho que eu posso te dizer que todas as pesquisas de opinião pública feitas apontam, sabe, que eu fui o melhor presidente da história desse país, porque governei com o povo e porque governei para o povo. É isso, Madalena. Mais um abraço. Presidente, um abraço e um bom dia. Luiz Antônio, despede aí você e o Fernando, e assim a gente vai tocando o programa, tem muitas coisas ainda aqui. Vai lá, Antônio. É isso aí, nós extrapolamos bastante aqui o horário previsto, né? O combinado era até as 9 da manhã, mas o presidente gosta muito de falar, né? E usa bem o espaço que tem para os esclarecimentos. A gente agradece essa disponibilidade, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma, um momento importante para a gente ouvir também aí o ex-presidente, num momento que o Brasil está numa situação bastante complicada. Então a gente agradece aí as palavras do ex-presidente.